início a mais um programa Anatomia do Poder, que há 12 anos e 9 meses vai ao ar com brasileiros ilustres expondo suas posições sobre a realidade brasileira. E hoje, mais uma vez, temos no nosso programa um privilégio de ter o atual presidente em exercício e presidente executivo da FEComércio São Paulo, e, de rigor, reúne praticamente quase 40% de todo o comércio brasileiro aqui no estado de São Paulo, que é o Ivo Dall'Acqua. Nasceu em Araraquara, eu sou cidadão araraquense por adoção da Câmara Municipal de Araraquara, queridíssimo amigo, e temos uma convivência praticamente desde que eu comecei a frequentar a federação e presidir o Conselho Superior de Direito, e eu estou falando disso há 35 anos atrás. Meu caro Ivo, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa e hoje eu gostaria de abordar, já que a FEComércio tem tido uma presença mais intensa ultimamente no debate da reforma tributária e da reforma administrativa, que ela entende que se o Brasil não diminuir o custo, Brasil representado pela burocracia, nós estaremos sempre com descompetitividade perante os outros países. Eu gostaria de que, já de início, passando-lhe a primeira pergunta, como você vê o impacto, em primeiro lugar, da reforma tributária sobre o comércio, na medida em que ainda não temos o último dos projetos de lei complementar, mas já estamos com uma alíquota prevista, a maior do mundo, de 28%, e grande parte dos setores vinculados ao FEComércio não excepcionados, e o setor de serviços vinculado ao FEComércio com a previsão de um aumento de 3 ou 4 vezes a carga tributária atual. Como é que está se verificando isso que eles dizem que é para simplificar o sistema tributário, mas nunca houve tantos dispositivos constitucionais de lei complementar como nesse processo, projetos simplificadores. Nada como ouvir o presidente da mais importante FEComércio do Brasil. Bem, primeiro, cumprimentando a todos, agradecendo a lembrança e o convite. Sempre uma honra poder estar aqui, porque, primeiro, que é um espaço democrático de debate importantíssimo, e segundo, que, sobre ser um espaço democrático, trata das questões com um profundo respeito. Tratar com o senhor, doutor Davis, que é um constitucionalista raiz, é tratar das coisas como elas têm que ser tratadas. Bem, indo ao ponto, desde que houve aquele movimento brusco de se juntarem as duas PECs propositivas da reforma tributária, duas PECs que não tinham harmonia nenhuma entre elas. Alguma delas seria mais desidratada do que a outra, mas pelo movimento que se seguiu e pela forma como as coisas foram encaminhadas e decididas até este ponto, infelizmente, ambas foram descaracterizadas e desidratadas. E o que agora esse assunto está no Senado, a gente está tentando trabalhar fortemente para juntar os cacos e tentar reduzir o impacto, principalmente dentre as áreas de nossa representação, área de serviços, aqueles que não têm mão de obra intensiva, então não tem nenhum período de transição, já vão direto para o cadafalso. Mas, desde aquele momento lá atrás, nós levantamos a bandeira de que de nada adiantaria uma reforma tributária se não tivéssemos antes uma reforma. O ideal seria uma reforma do Estado, mas como isso não é possível, é longínquo, depende de uma nova constituinte,
ao menos uma reforma administrativa. É uma forma, inclusive, que o gestor comum utiliza quando precisa arrumar a casa. Então, e nós estamos tratando disso, discutindo isso, e vamos passar a agir fortemente junto aos nossos legisladores, levando argumentos, fundamentos, para que eles possam se convencer de que, ao propor algo como o que nós estamos almejando, eles não estarão dando um tiro no pé nas próprias carreiras políticas. Porque todo o medo do político, principalmente da área legislativa, é fazer algo que lhe tire voto. E, porque há uma confusão enorme no nosso país. O legislador, a partir do momento que é alçado a essa condição, ele pensa que o espaço é dele e ele tem que continuar garantindo o espaço. O espaço é da sociedade, por delegação. E o bom legislador é aquele que sente o que a sociedade precisa e que trabalhe nessa direção. E a Veja, gente preparou os estudos, preparamos um material simples. Nós temos um material aprofundado, mas aprendemos com o Ronald Reagan que ele sempre pedia aos assessores, eu preciso compreender tudo, a grandeza e o objetivo do problema, da questão, lendo apenas uma folha de A4. Tudo que é mais resumido é mais facilmente compreensível. E nós preparamos, inclusive, um material para trabalhar, para subsidiar nossos congressistas de que eles estarão fazendo o bem, inclusive para eles próprios, porque, afinal de contas, quando o Brasil vai bem, cada cidadão vai bem junto. E o congressista inteligente pensa dessa forma, né? Então, veja o seguinte, preparamos e vamos à luta. E podemos entrar em alguns itens, se o senhor achar interessante, doutor nem a Ives. dúvida. Veja o seguinte, Ivo, algo que me impressiona é o seguinte, nessa semana a imprensa divulgou o nível de mão de obra pública da administração. E nós temos hoje, no Brasil, talvez um dos países com um custo da administração mais elevado do mundo. Enquanto na média mundial você tem o custo da mão de obra pública em torno de 9,2 a 9,8% do PIB, no Brasil nós estamos variando entre de 13,2 a 13,6. Então, nós temos uma máquina administrativa esclerosada. E nós vemos, e principalmente no governo atual do presidente Lula, porque os governos anteriores, Michel Temer e Jair Bolsonaro, houve uma redução da mão de obra oficial. Nós tivemos um aumento considerável em decorrência dos amigos do rei, que vão sendo colocados aqui e lá, mesmo nas empresas estatais, empresas que já não têm mais determinados departamentos, mas mantêm, o que representa, em outras palavras, um custo Brasil, e tudo isso, evidentemente, tem que ser sustentado pela sociedade, e uma reforma administrativa implica, a termos, aquilo que se chama burocracia profissionalizada. É importante o servidor público, mas tem que ser dentro dessa categoria de uma burocracia profissionalizada. Aqueles que vão crescendo na administração, aqueles que vão entrando por concursos para poderem, e aqueles que vão tendo uma avaliação de eficiência, como acontece na maior parte dos países democráticos e dos países desenvolvidos. Tenho a impressão que enquanto nós não mudarmos essa mentalidade dos amigos de rei sempre conseguirem uma colocação naquela posição, nós teremos grandes dificuldades dessa reforma. Eu acho que esse vai um ponto difícil politicamente, mas que, se nós não enfrentarmos, nós teremos dificuldades. Mas com certeza, com certeza. Inclusive, nós temos situações nesse país, eh, a,
há funções que perderam completamente o sentido. Eu estou falando de função, não estou falando de cargos, porque no Estado moderno, as carreiras protegidas têm que ser as carreiras de Estado. Claro. As demais carreiras não têm que ser consideradas carreiras, são trajetórias. E a gente mantém ainda funções que são completamente obsoletas. E, mas, E, mas e a coragem para se tomar esse tipo de medida? e isso é que me preocupa, porque uma reforma administrativa passa necessariamente por dar aquilo que é um princípio colocado na Constituição, que é o princípio da eficiência. E a eficiência implica você ter pessoas eficientes. Para ter pessoas eficientes, pessoas que tenham a vocação para o serviço público, bem que sejam competentes mediante concursos de avaliação. E, ao mesmo tempo, não a multiplicação de cargos apenas para agradar esta ou aquele partido político, esse ou aquele político, mas ao contrário, aqueles que, na burocracia profissionalizada, exercem uma função de Estado e não uma função de governo, legislativo, etc. Essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que a grande batalha da reforma administrativa é uma batalha de convencer a necessidade de termos estadistas capazes de enxugar suficientemente o Estado para ser eficiente, não ter o Estado inchado para poder colocar amigos políticos que venham auxiliar em eleições. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos voltar a conversar sobre reforma política, a tributária e reforma administrativa. Damos continuidade ao programa Anatomia Poder, ou Anatomia do Poder, hoje com este privilégio. Tem um dos meus mais queridos amigos, que hoje é o presidente em exercício da FEComércio e presidente executivo da FEComércio. O que vale dizer, é aquele que dirige a mais importante federação do comércio no Brasil e que, de certa forma, entre o comércio e serviços, representa talvez quase 40% de toda a circulação dos meios comerciais do comércio brasileiro por causa da importância do Estado de São Paulo. E nós estamos conversando no bloco anterior sobre a necessidade de uma reforma administrativa para reduzir o custo do Brasil. Como eu sempre faço no programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro de pensamentos meus. São 1052 pensamentos. Nada de original. Alguém já deve ter pensado isso no passado. Apenas o estilo é meu. Então, eu vou lhe mandar reflexões sobre a vida, sobre política, sobre arte, sobre literatura, sobre princípios morais, etc. E vou lhe mandar imediatamente este livro. Mas voltando ao nosso apresentação, aquilo que eu estava expondo no início desse bloco, meu caro Ivo, como você vê uma reforma tributária que vai aumentar consideravelmente com essa máquina a essa altura, sendo uma máquina, enfim, nós estamos sentindo a esclerosada em toda a Federação Brasileira, mas que transfere toda a administração dos dois principais tributos, federais e estaduais, municipais, que é o CBS e o IBS, para um comitê gestor em Brasília. As secretarias de Fazenda municipais perderão muito da sua, principalmente as estaduais. O ICMS representava 80% da arrecadação estadual, para um controle que nós teremos lá em Brasília, utilizando agentes fiscais, utilizando procuradores de estados e municípios a serviço do comitê e não de cada governador ou de cada prefeito, e que, por outro lado, já está sendo previsto um aumento considerável de tributação, porque os que vão ganhar vão ficar satisfeitos, os que vão perder vão precisar depender da União completar aquilo que eles vão perder de receita. Como é que você vê esse quadro na Federação do Comércio? Eu sei, pelo que visto no Conselho Superior de Direito, mas você
para os nossos telespectadores. Eu gostaria que desse a sua opinião, para eles terem conhecimento da verdade verdadeira da reforma tributária. Bem, conforme no meu primeiro comentário, eu já coloquei, né, nós tínhamos duas PECs não convergentes e resolveram que elas seriam trabalhadas e encaminhadas juntamente. Elas, de qualquer forma, ambas guardavam princípios que foram sendo desalojados no correr das discussões. Essa segunda questão, as exceções começaram a ser destacadas antes mesmo de que se fechasse o conceito final da reforma. Terceira questão, motivados inclusive e usando isso como justificativa para acabar com a guerra fiscal entre os estados, resolveram, aspas, centralizar o controle. Resultado, isso agrediu o Pacto Federativo, agrediu a autonomia dos municípios e dos estados, e de agressões em agressões. Aliás, a agressão está na moda, né, doutor Ives? Parece que nesse processo eleitoral as agressões têm tido mais espaço do que as propostas de É trabalho verdade, para o é próximo verdade. mandato. Quer dizer, diante desse ambiente, nós chegamos a esse resultado parcial que vai ser revisado pelo Senado. E o que nós estamos fazendo? Porque, como a gente conhece a máquina, e a gente vai ficando velhinho, não é só para se movimentar com mais dificuldade, não. A gente acumula um pouco de experiência, né? E a gente sabe que se não tentar salvar, juntar os caquinhos, a coisa vai ficar pior do que já está. E, e dentro da nossa representação, e a representação do setor terciário, ela é ímpar, porque nós temos dentro da nossa casa o menor estabelecimento comercial de prestação de serviço lá do Jardim Ângela, no extremo da Zona Sul, como as mais sofisticadas empresas de tecnologia da informação que estão focadas ou em Hortolândia, Barueri e, e outros assim reconhecidos. Tá uma tristeza. Primeiro, porque a questão do pequeno empreendedor, principalmente na área de serviço, não está sendo tratada com o respeito e com o estímulo que merece. Porque o pequeno empreendedor é indutor de desenvolvimento, é distribuidor de renda. Ele tem uma função social imensa. Os países desenvolvidos cresceram olhando com cuidado o pequeno empreendedor. E eu vejo, aliás, mas há bom senso no ar, sabe? Estava conversando com a senadora Ivete de Santa Catarina, ela falou assim, quando eu conversei com a minha cabeleireira e ela refletiu sobre os efeitos que essa reforma estava trazendo para a vida dela, a minha preocupação aumentou demais, porque nós temos que respeitar o espaço de atuação e de empreendimento desses pequenos empreendedores. Porque de um pequeno empreendedor não depende só uma família, existe uma cadeia no seu entorno. E está faltando esse tipo de compreensão. E a verdade é que esse governo pegou a qualquer preço e a qualquer custo os projetos que já estavam, as PECs, aliás, contra a nossa orientação, né, doutor Livres? Que nós não éramos a Exato, favor de PEC, nós éramos exatamente. a favor de uma simplificação pontual para que as coisas fossem se rearranjando. O Claro. tempo que eles vão usar para a transição proposta
com muito menos tempo, nós já teríamos ajeitado a situação se tivéssemos tomado as atitudes que, de 4, 5 anos atrás, estávamos propondo. Então, nós estamos esperando o Senado, aspas, voltar à lida para atuar mais fortemente e tentar juntar os cacos que eles deixaram em face de terem privilegiado alguns setores de forma desequilibrada e injusta e desequilibrado a reforma como um todo. Essa semana eu ouvi o Maílson da Nóbrega, ele, de qualquer forma, continua otimista. O copo dele está meio cheio. O nosso ainda está meio vazio, sabe? Veja o seguinte, eu tenho muito receio que nós vamos ter para o nosso setor eh, um aumento considerável. Esse, por exemplo, setor de serviços pagavam no máximo 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS, que Piscofins. adotava o sistema cumulativo, 8,65%. Os setores não excepcionados vão para 28%, pulo de 8,65% para 28%. Os setores excepcionados com 30% ou menos vão para 19% quando teríamos. Por exemplo, a própria advocacia, medicina, etc., em que se pagavam 3,65 e uma taxa na advocacia de 3,65 vai para 19%. Quer dizer, na prática, o setor de serviço, setor de comércio vão ser altamente apenados. A indústria vai beneficiar porque ela vai ter o mesmo tratamento, pode compensar tudo, o setor de serviço não tem o que compensar. O que vai dizer, um setor não excepcionado de serviço vai pagar muito mais que uma Volkswagen, que uma Ford ou algo semelhante, que eles vão compensar e aqui não se tem o que compensar. O único setor que perdeu o IPI, que não vai ter, se não entrar no seletivo, que é o chamado imposto do pecado, eles vão estar numa situação muito melhor. Enquanto o comércio, agropecuária vai de 4,5 para 10,25. Então, nós temos realmente, a meu ver, um aumento considerável da carga para esses setores. Nós estamos chegando ao fim do programa. Você gostaria, meu querido Ivo, de dar uma despedida para os nossos telespectadores? É, como somos amigos, eu não vou me despedir. Eu vou dizer um até breve, um até logo. Mesmo porque o nosso diálogo continua, ele é permanente. Que é motivo de orgulho e de satisfação para mim, porque quero confessar publicamente, eu me enriqueço com essa convivência. E eu agradeço sempre, brinco com a Ângela, falo assim, adoro roubar um pouco do tempo do teu pai. Ele torna a minha vida melhor. E ela fica feliz, porque ela concorda integralmente comigo. Então, eu quero deixar meu abraço a todos e minha gratidão eterna, sempre a meu amigo Ives Ganda da Silva Martins. Meus caros telespectadores, eu é quem agradece. Sou amigo há 35 anos, pelo menos, na Federação do Comércio do Ivo. Somos conterrâneos, eu por adoção, ele por nascimento da cidade de Araraquara. Mas mais do que isso, sempre que vem ao nosso programa, ele traz essa reflexão sobre questões extremamente importantes, como essa que hoje nós tratamos, de reforma administrativa e tributária. Então, esse é um privilégio que eu tenho de ter essa amizade. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.